Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas. Lembrando mais uma vez a você que logo teremos novidades, né? Inclusive com o nome do programa, estaremos definindo, já estamos na pauta para definição do nome do programa. Até hoje, até essa semana, nós estamos ainda trabalhando com o nome Canal 8 Esportes, até porque nós estávamos nessa iminência de anunciar um nome pertinente ao programa. Já está no forno, saindo esse nome, logo nós teremos novidade em relação ao nome do programa, que olha, o pessoal foi escolhido a dedo. Ao meu lado, o Marco Aurélio hoje também, para que a gente possa comentar um pouco mais a respeito do futebol. Copa São Paulo afunilando, 16 clubes agora, já começa aí as oitavas de final, os grandes começam a enfrentar dificuldades com os pequenos, chamados pequenos, e tem gente caindo pelo caminho, saindo fora pelo caminho. Um deles foi o Palmeiras ontem. Mais uma vez, sem Mundial e sem Copinha. Sem Mundial e sem Copinha. Que coisa. Boa noite, Marco. Boa noite, Guina. Guina, como você falou, né? Cada fase tá caindo... Começa a apertar, né? E como você frisou bem aí, a gente até em off aqui comentando, né? Falando que os times grandes estão com dificuldade de passar muito considerado pequeno. Muito. A gente vendo aí que o futebol, cada dia que passa, principalmente na sua base, como está acontecendo no profissional, né? Os times pequenos já começando a nivelar. Até porque, Marco, eu acredito que seja isso uma tendência natural e normal do futebol, que aquela época áurea do futebol brasileiro acabou, né? De nós termos aí Romário, Edmundo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, todos jogando ao mesmo tempo, Rivaldo, Kaká, isso já acabou. Nós não teremos mais uma situação como essa. Até porque se mudou, tentou-se durante muito tempo mudar o futebol brasileiro e conseguiram mudar, pra pior, cerceando, pra pior, né, cerceando o drible, cerceando a ginga, cerceando o direito do jogador que sempre teve de improviso, que é coisa que o brasileiro tem muito. Nós fomos matando isso no futebol brasileiro. Ficamos em pé de igualdade com o europeu, no quesito força, e perdemos em qualidade técnica. E isso, as novas gerações, vêm sendo criadas, vêm sendo moldadas dessa maneira. Isso me preocupa muito, e me preocupou há 20 anos atrás, há 30 quando eu comecei no rádio e na TV, onde se falava em mudança do jeito de jogar. Só nós tínhamos esse jeito de jogar. Só nós tínhamos o improviso. Só nós tínhamos a ginga. Só nós tínhamos aquela coisa de você nascer com a bola no pé, praticamente a gente falava antigamente. Hoje, nós estamos criando verdadeiros robôs. Robotizados. Nós fizemos o futebol brasileiro a robotização que o europeu tem de natural, por ser jogadores assim, por não ter essa qualidade que nós temos. Infelizmente, nós matamos o futebol brasileiro. Perfeito, Guilherme. Eu acho que a gente tentou se moldar igual aos europeus, né? E eles fizeram ao contrário, né? Eles tinham muito a questão da força. Isso. Eu sempre dou um exemplo muito claro, né? Futebol alemão é muito isso, né? O alemão, você falava na minha época que você tinha 1,70 m, não servia. Não servia, lógico que não. Os caras queriam um cara 1,80 m para cima, isso. De porte, forte, era a exigência do futebol alemão. Verdade. O que começou a se fazer na Alemanha? Trazer jogadores que... E a questão da qualidade. Isso, da qualidade. Primeiro, eles viram que o quê? A qualidade você não consegue colocar no jogador. Não tem como. A força... Ou você nasce ou você não nasce com aquilo. É isso aí. E a gente começou a buscar o quê? A questão da força. E depois ver a qualidade. Então, se igualou na força, né? E aí a gente quis mudar e tentar se igualar a eles no quesito força, e principalmente na parte tática, né? Porque a gente falava, o futebol europeu é muito tático, muito posicionado. A gente começou a querer fazer isso com os nossos jogadores. Eles precisavam disso. Né? Porque a única forma qualidade. A única forma deles ganhar de times que têm qualidade é ser organizado. É ser organizado. Agora, nós poderíamos ter sido organizados também, mas sem matar a qualidade técnica dos nossos jogadores.
Perfeito. Mas nós fizemos o contrário. A individualidade. É isso. Nós matamos a qualidade técnica e hoje a maioria, um tempo atrás, que hoje ainda se tenta isso, mas é muito difícil resgatar isso de novo. Mas há um tempo atrás, o jogador da base dava 2, 3 dribles, o treinador já gritava, toca a bola! Toca a bola! É o que acontece hoje. Acontece isso muito hoje. Então a gente tem quem? Dribladores hoje dentro do futebol brasileiro. O Mike, pouquíssimo. O Michael, né? E o Cebolinha. É os que desequilibram. No Brasil, mas continental, 2 jogadores com características assim. Quantos a gente tinha? Meu pai. Aí, Guina, uma coisa interessante, vira e mexe, eu vou no Facebook e entra lá, sabe, um jogador, aí entra o Denner. Meu Deus, aquilo eu vivi essa época. Entra os vídeos do Denner. Eu vivi essa época. E quantos Denner a gente tinha Mas muitos. A gente tinha vários. Muitos. Hoje a gente fala em 2 jogadores que fazem isso. Mas que não chega nem nos pés do Denner. E quanto que valeu o Michael? Nossa, 34 milhões. Né? Aí tem muita gente que está assustado com isso, né? Não, eu principalmente estou muito assustado. Como pode pôr um jogador? Não tem mais no mercado. E eu estou muito assustado com o valor do jogador que até então, há 2 anos atrás, não sabia dar um passe. Era um jogador amador. Não sabia dar um passe. É um jogador que... Mas qual que é o diferencial? Velocidade, só isso. Velocidade e o drible. Né? Por quê? Eu acho que ele não vem naquela estigma de jogador que vem da base, já com aquilo que você falou. O treinador pega um jogador driblador e fala, toca a bola. Toca a bola. Ele já veio já do amador para o profissional. Então, ele não... Lá ele deitava no amador, né? Então ele não teve essa quebra, né, da sua característica, que é o quê? O drible, o jogador que às vezes o improviso, não tem uma posição certa, é um jogador que se movimenta muito dentro do campo. Hoje, os treinadores querem robotizar, como você falou. Sem dúvida nenhuma. Extremamente isso. A robotização é o famoso cumpra aquilo que a determinação tática lhe... Peraí, você não tem que cumprir tática. Quem que cumpre hoje? Fala para mim qual o time que cumpre taticamente aquilo que... Nenhum. Para você hoje quebrar uma linha, você tem que ter improviso. É isso que eu ia falar. Hoje, né, nos moldes de hoje, se fala, não, temos que quebrar as linhas. Aí você vai quebrar como que você quebra as linhas? Com a individualidade. Hoje com o drible. Muito pouco. Aí você tem um Bruno Henrique que faz isso, que deitou ano passado. Aí hoje se fala assim, não, mas a marcação ficou muito forte. Ficou. Fisicamente, o futebol mudou. Né? Fisiologicamente falando, mudou muito. Claro. Né? Mas o que mudou? Também facilitando com que esses jogadores de marcação tivessem vantagem. Essa questão do quê? O jogador que quebrava as linhas eram os dribladores. E hoje a gente não tem mais isso. Não tem mais. Futebol. Hoje, para você achar um atacante de velocidade pelas beiradas, está muito difícil. Tá muito difícil. Aí todo mundo cobra. Mas como é? Peraí. Eu não estou entendendo essa situação do povo brasileiro. Está se cobrando hoje que os times tenham jogadores de velocidade, mas eles próprios acabaram matando esse jogador? Não estou entendendo isso. Mas agora quer resgatar? Mas então por que mataram lá atrás? É bem por aí. Então a gente vê um futebol muito igual, né? Muito parelho, por isso hoje os times menores hoje, né, de menor expressão, conseguem fazer frente a times grandes, com estrutura, com nome. Lógico. A gente vê aí o próprio Palmeiras, contra o Sertãozinho, né? A gente comentou isso. Já foi contra difícil. O Sertãozinho. Já foi difícil. Eu vou falar, o Sertãozinho não fez o gol. Aí você fala, 3-0 pro Palmeiras. Mas peraí, quem viu o jogo, o Sertãozinho, se tivesse um matador... Tinha definido. Já tinha definido o jogo. Faltou esse matador. Faltou o matador. O número 10 entrou para carregar a bola dentro do gol, aí ele tentou chutar lá de fora da área. Não tinha ninguém para passar essa bola para definir. Não, e ele mesmo não teve a velocidade de chegar na cara do goleiro. Não, ele definiu a jogada lá. Ele tinha um espaço grande para chegar na cara do goleiro e tirar do goleiro. Mas aí que faz? É um 10 que foi o quê? Podado. Se é um 10 com qualidade, onde ele estava? Dentro do gol, entrava com bola e tudo. Então, assim, o Palmeiras já teve uma dificuldade dentro do jogo contra o Sertãozinho. Né? A gente comentava em off ontem sobre isso, né, Guina? E aí o que aconteceu contra o Goiás? Não teve nem como. 1-0 e não acabou, não conseguiu. Não, por mais que tivesse posse de bola, e o Palmeiras teve muita posse de bola, mas aquele que a gente chamado, dentro do futebol, a gente chama do ministério. Você cria, roda, domina enceradeira. Roda, e na hora de definir você não tem ninguém. Não define. Então, o que acontece? A diferença ainda dos times grandes é isso. Os times grandes vão lá e matam. Mata. Os times pequenos,
Roda, cria. E aí ontem eu vi Itapirense contra o Vasco da Gama. O Vasco teve um jogador com 31 minutos do primeiro tempo expulso. A Itapirense massacrou o Vasco. No segundo tempo era só Itapirense. Só que criava, até a última linha. Na última linha ninguém definia. Sim. E quando definia errado. Quer dizer, verdade. O time grande, para ele, foi tranquilo segurar 1-0. O próprio São Paulo. São Paulo também. São Paulo teve uma dificuldade gigantesca. Muito. E o São Paulo vem tendo uma certa dificuldade, né? Na primeira fase, passou uma primeira fase ali meio... Primeiro jogo empatou, o segundo ganhou de 9. Foi onde classificou. Foi. Que definiu ali no saldo de gols. Contra o São Bernardo também, o São Bernardo, inclusive o treinador era o Galego. Jogou comigo. Parece que jogou no Guarani, o Galego, né? Lateral esquerdo, muito bom jogador, tecnicamente... Foi um jogador muito bom. O Galego ali conseguiu com o São Bernardo neutralizar muito bem o São Paulo. E o São Paulo teve muita dificuldade na passagem da primeira fase. Então, assim, os times grandes estão tendo muita dificuldade. Mas por quê, Guina? O que a gente está falando, o futebol hoje ficou muito igual. Muito nivelado. Então, está tendo esse parâmetro aí hoje de um futebol muito nivelado por baixo. Então, por isso a gente vê uma Taça São Paulo... Mesmo tendo um time grande contra o pequeno, muito disputado. Há muito tempo eu não vi, não sei não se nós não teremos surpresa esse ano. Porque, claro, seria legal. Eu também acho. Seria também legal. Acho que está na hora já de nós termos essas surpresas boas, não ficar nas mãos só dos times grandes do futebol brasileiro, que nós tivéssemos aí um ou outro que pudesse beliscar. O Red Bull vem muito forte, tem hoje contra o Internacional a possibilidade também de passar. Então, vamos analisar. Essa definição dos 8 melhores, essa rodada de hoje... E de amanhã, hoje e amanhã, vai definir muita coisa dentro da Copinha. Vai definir muita coisa. Ô Marco, vamos falar um pouquinho sobre Ponte Preta também? A Ponte regularizou 4 jogadores. E só vai faltar uma pendência só para começar o Campeonato Paulista agora no final. Os zagueiros Kleber Reis, Henrique Trevisan, o lateral Guilherme Lazzaroni e o volante Dauan, tiveram os contratos publicados no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e estão aptos a entrar no Campeonato Paulista já. Então, a Ponte regularizadíssima para que possa entrar nessa competição com tudo. O único registro pendente é o atacante Safira. Ele deve aparecer ainda essa semana no boletim. Algumas situações em relação a documento, faltou algum documentozinho ou outro, mas já está dada a entrada, tudo certinho. O pessoal da CBF, como são muitos os registros, demora um pouco mesmo. Isso é normal, tá? Então, acredito que entre quinta ou sexta-feira o Safira já deve estar também regularizado e a Ponte já com todos os jogadores aptos a iniciar o Campeonato Paulista. E até, Guilherme, explicando até para os nossos telespectadores, assim, essa questão do BID tem sempre início do campeonato, é uma coisa muito... Que às vezes dificulta o time chegar mais forte. Claro. O que acontece, Guina? Tem o BID e tem hoje um outro sistema que o jogador ele sai no BID, mas tem um outro sistemazinho hoje que se o jogador estiver no BID e não estiver nesse outro sistema que é da federação, ele não está apto a jogar. Né? Que é onde demora mais um pouquinho. É coisa assim de 1-2 dias, mas às vezes você tem um jogador de urgência que você contratou e precisa... ter uma urgência em colocar para jogar e hoje tem essa... E muitos times tiveram dificuldade, porque isso aí foi um processo que, se eu não me engano, no ano passado, começaram a implantar essa questão desse sistema. Entra no BID, mas não entra nesse outro sistema que é dentro da federação. Às vezes se complica... Trava um pouquinho, Trava essa situação do jogador estar apto a jogar. Ainda sobre Ponte Preta, fez o primeiro teste hoje, né? Empatou em 0-0 os titulares contra... o Desportivo Brasil, 0-0, mas depois os reservas acabaram proporcionando aí a vitória. O Gilson começou a atividade com Igor Vinhas, Jefferson, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazzaroni. Dalhan, Camilo que permaneceu, João Paulo. Apodi, Bruno Rodrigues e Roger, mostrando que o Apodi deve ser mesmo um velocista pelo setor esquerdo. Ele é destro, mas ele vai ser um velocista pelo setor esquerdo, até porque ele faz o facão bem, né? Estão se utilizando muito disso, né? Principalmente jogadores que têm uma certa finalização de fora da área, né?
estão se utilizando muito jogadores que jogam com a perna contrária, né? Um destro jogando do lado esquerdo, porque hoje se usa muito pouco a subida do lateral até a linha de fundo, né? Então, o que acontece? Ou se houver essa passagem, dá a possibilidade, né? Porque o lateral fica naquela dúvida, a passagem do lateral, aí o que acontece? Tem a possibilidade do atacante cortar para dentro. O Neymar faz muito isso. Faz muito isso. Ele corta ali para dentro e tira do goleiro. O Pedrinho. O Pedrinho, por exemplo, estava jogando. Joga pelo lado direito, corta porque ele é canhoto. Porque é canhoto. E bate com a esquerda. Então, isso hoje tem sido uma tendência no futebol, né? O jogador de perna contrária, principalmente o atacante de beirada, fazer muito essa função. Porque ele corta para dentro e finaliza com a perna O Gilson já sinalizou a utilização no 4-2-3-1. Tá com 2 volantes. Uma linha de 3 e um atacante fixo, que é o Roger. Na frente, que é o Roger. Né? Então ele entrou com o Bruno Rodrigues. É isso. 2 atacantes de beirada. Os dois volantes, né? O Dalhan e o Camilo. E o João Paulo fazendo essa função de meia para alimentar o ataque. E aí o Apodi, os 2 abertos nessa linha de 3. Então ele entrou com o João Paulo, Apodi de um lado e Bruno Rodrigues do outro. E o Roger enfiado como centroavante. Que a gente já tinha comentado. Já tinha comentado que ia fazer isso aí mesmo. Utilizar o Apodi na beirada e o meia que veio, né, que é de origem centralizado. E ele tenta ainda que o Apodi, para formar um pouco mais adiantado, também testou isso. Um Apodi do lado do Roger para fazer um 4-2-2-2. Isso. Ou então um 4-4-2, ele pode. Centralizar um outro atacante fazendo um meia ali, né? Segura 2 volantes e coloca o Roger e o Apodi na frente. Coloca o Roger e o Apodi na frente. Também, ele está testando essas possibilidades. Que eu assim, não entendi muito, né? Na questão principalmente na parte defensiva da Ponte. O zagueiro que era o capitão, né? Foi embora. A permanência do reserva. Acho que viram o potencial dele em função... E o Renan Fonseca, que era o capitão. Tá, mas eu achei que muitos jogos... mas muitos jogos o Renan deu umas... Não sei se a parte também física... que ele teve uma lesão, né? E depois voltou. Então, isso pode ter sido o diferencial para a permanência do Renan. Eu acho que o diferencial aí foi um pouquinho mais a parte Pascalho financeira. Também. Porque pode ser. O Trevisan era um jogador que era utilizado muito na lateral, né? Faz as 2 funções. Faz a lateral e a zaga, e no final ele ganhou a posição, né, do Reinaldo e depois finalizou jogando com mais Mas ele ainda vai continuar. O Henrique Trevisan jogou pelo lado esquerdo, né? Sim. Ao lado do Guilherme Lazzaroni. Então assim... Mas não sei se vai ser porque o outro zagueiro, o Kleber, ele vai entrar no sábado agora, lá em Bragança, que a Ponte está fazendo os jogos em Bragança, no CT, e vai entrar no sábado também no jogo treino que terá no próximo sábado. Às 10 da manhã. O Renan Fonseca era um jogador muito bom no alto. Contra o Capivariano. Muito bom jogador, cara. Eu gostava muito do Renan Fonseca. Eu acho que essa questão financeira atrapalhou muito. Que até cogitaram ele no Guarani, a gente até comentou sobre isso, né, e tal, mas era uma coisa que não era real. Mas era um jogador que foi o capitão da Ponte, era um jogador importante na Ponte, e a Ponte não conseguiu mantê-lo, né? Tanto que me parece que ele foi para o Oeste, se eu não me engano. Foi para o Oeste. É questão de, naquele momento, quem desse mais ia levar. Como a Ponte Preta se negou a aumentar um pouco mais a oferta para ele, ele pegou e acabou aceitando uma outra melhor. Vamos à primeira parada do Canal 8 Esportes. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta rapidinho.